Fala, Doc, tudo bem? Meu nome é Clóvis. Hoje a gente vai estar falando sobre cefaleias no nosso módulo de neurologia aqui da MedSimple. E hoje nós vamos abordar a definição de cefaleias, a fisiopatologia, nós vamos ver como nós vamos abordar esse paciente e vamos dividir nosso estudo de cefaleias em dois tipos: cefaleias primárias e cefaleias secundárias. A definição de cefaleia, segundo o Bradley, que é um livro importante de neurologia, é uma dor que vem da ativação de neurônios sensitivos de estruturas intracranianas. Isso é super abrangente, porque na verdade existem inúmeras estruturas sensitivas à dor. Então, existem estruturas vasculares, musculares, nervos cutânea, mucosas, meninges, enfim. Mas, disso eu queria pontuar uma coisa importante. O parênquima encefálico não tem sensibilidade à dor. Então, isso é importante para a gente entender algumas etiologias da cefaleia. E o que a gente vai fazer com o paciente que chega com cefaleia ou dor de cabeça? O que a gente faz com aquele paciente que chega no consultório e pergunta, que fala, doutor, estou com dor de cabeça? Qual que seria o analgésico que você selecionaria? Qual que seria a sua abordagem? Será que é uma coisa que é só de tensão? Será que tem alguma coisa por trás? Para entender bem isso, vamos estruturar nossa abordagem. Primeira coisa é descartar a cefaleia secundária. Mas o que é uma cefaleia secundária? Bom, primeiro, a primária, que é quando nós não conseguimos definir uma causa por trás do quadro. A cefaleia secundária é quando tem alguma outra coisa que pode estar causando isso. Por exemplo, meningite. Meningite é uma infecção que cursa com dor de cabeça. Então, isso é bem importante. E existem alguns acrônimos que são utilizados para pegar e fazer essa abordagem de maneira sistematizada, estruturada, e o principal deles é o SNOOP. Esse aqui está presente no site da Inamed. Como vocês podem ver, é um acrônimo gigantesco do SNOOP. Então, eu prefiro usar o que a própria Sociedade Brasileira de Neurologia propõe, que é esse simplificado aqui, que se vocês forem ver no slide anterior, é exatamente a mesma coisa que o outro, porque várias outras subcategorias tem dentro desse acrônimo, que é S de sistêmico. Nós vamos ver os sinais sistêmicos associados com a dor de cabeça. O que mais de sintoma que tem associado? Tem alguma outra coisa além da dor de cabeça? Tem febre associada com dor de cabeça? Aí a gente já pensa numa causa secundária, que seria, por exemplo, a meningite. Neurológico. A gente tem algum déficit neurológico instalado? Por exemplo, um paciente com dor de cabeça e que tem perda de força em um lado do corpo. O que a gente pode pensar com isso? Se a instalação é súbita, onset, que é em inglês no caso, né? A instalação que é de uma hora para outra. O paciente está bem e do nada, pá, começa aquela dor excruciante de cabeça. A gente pode pensar em aneurisma roto, é uma causa secundária de dor de cabeça. Older, idosos, mais de 50 anos. No caso, mais de 50 anos não é idosos, mas principalmente pacientes idosos que começam com uma nova cefaleia, uma cefaleia progressiva. A gente pode pensar já em alguns outros acometimentos. E a mudança do padrão da dor de cabeça. Se um paciente, por exemplo, que tem enxaqueca a vida toda e do nada diz que mudou o lado, que agora a enxaqueca está pegando toda a cabeça, a gente tem que dar uma olhada para ver se realmente continua sendo a mesma dor ou se ela mudou. Então, beleza. Vamos destrinchar se a queixa é uma cefaleia primária ou não. E depois a gente vai fazer aquelas perguntas clássicas de exame físico, de semiologia que você fez para vários pacientes nas suas respectivas fases de semiologia. Primeiro, quando que começou? Onde que dói? Tem fator de melhora ou piora? Parece tosco, mas assim, essas perguntas básicas vão direcionar todo o raciocínio clínico sobre qual é o tipo de cefaleia que tem o paciente. Nós vamos fazer também o questionário para ver se tem algum outro sintoma associado, e desses eu destaco a fotofobia, a fonofobia, náuseas e vômitos. Fotofobia, fobia da luz, é a dor que está associada com a alta luminosidade. Fonofobia, sons altos.
E náuseas e vômitos, você já sabe o que é. Comorbidades do paciente, também é importantíssimo perguntar para entender o que esse paciente tem de quadro de base, se tem algumas outras características que podem estar desencadeando essa cefaleia. E a história mórbida familiar também é importantíssima, porque existem determinadas cefaleias primárias que cursam com uma história bem rica dentro da família. E, falando nisso, vamos falar da talvez seja a mais famosa, a enxaqueca, a migrânia, né? A migrânia deriva do termo hemicrânios, né? Do grego, que vem do grego, que significa metade do crânio. Isso já dá uma dica sobre como que vai ser essa dor de cabeça. Ela vai pegar metade do crânio. A epidemiologia dela segundo o Global Burden of Disease de 2010, ele é o terceiro transtorno mais prevalente do mundo. O de 2015 mostra que ele é o que causa, o terceiro que mais causa incapacidade em homens e mulheres com menos de 50 anos. Ou seja, é uma coisa que vocês vão pegar na sua prática básica, quando vocês se formarem, quando você estiver na emergência ou até mesmo no posto. Então é uma coisa extremamente importante, não só para residência. Isso aqui é extremamente importante para a vida de vocês. Então, esses ataques começam principalmente na adolescência e a história mórbida familiar é presente em mais de 90% dos pacientes. Nos Estados Unidos e Europa, em 2001, tinha uma prevalência de 18% em mulheres e 6% em homens. A clínica é extremamente importante porque é ela que vai conduzir a nossa conduta. Então, é uma dor episódica, ou seja, não é uma dor que permanece por meses e meses e a dor e que nada que faz cessar. É uma dor que tem episódios claros e demarcados. Ela é unilateral, ou seja, ela pega metade do crânio, que é o que migrânia significa, e tem uma intensidade moderada a forte. Enxaqueca não é brincadeira. Enxaqueca pega e faz com que a pessoa não consiga fazer suas tarefas diárias. Ela persiste de 4 a 72 horas se não tratada. Esse é o curso natural da enxaqueca. Ela pode cursar com náuseas e vômitos e a foto- e fonofobia é bem presente nesse caso. Também é importante a famosa aura. O que é a aura? São sintomas neurológicos focais que precedem ou podem acompanhar a cefaleia, né? Nesse caso, o mais comum são os escotomas visuais, que são as luzes brilhantezinhas que ficam no olho. Quando o paciente fala isso, pode pensar que isso é uma aura. Também pode ter alguns distúrbios auditivos, podem ter distúrbios de fala e linguagem. E toda vez quando eles representam um ganho de algum sintoma, reganho de alguma função a mais do que deveria ter, a gente denomina eles fatores positivos. Quando a gente tem perda de função, aura negativa. Então, de sintomas prodrômicos e pós-drômicos, nós temos mudanças comportamentais que também podem estar associadas. O paciente pode apresentar algumas mudanças de comportamento, tanto antes quanto depois da enxaqueca. Geralmente, ele vai crescendo e depois desce. Ele não cresce tudo e depois vai. Geralmente é um ataque que vai crescendo aos pouquinhos e depois chega ao seu pico, se mantém no seu pico e depois diminui. A quantidade, na maioria da população, é de 1 a 4 ataques por mês. Esses aqui são os critérios da classificação internacional de dor de cabeça, de cefaleias, né? Que é disponível gratuitamente, basta pesquisar no Google, que é bem simples de achar. E vocês vão ver, os critérios são exatamente o que eu acabei de falar, é clínica. Então, a gente tem 5 crises que preenchem os critérios de BAD, que é o tempo, que eu já falei para vocês, a cefaleia, que tem exatamente as características que a gente já viu, e daí precisa ter 2 dessas aqui pelo menos, e durante a cefaleia, pelo menos ou náusea ou vômito ou fono e fonofobia. Então,
É basicamente a clínica. A clínica, nesse caso, é soberana. Fechando esses critérios, nós temos um paciente com migrânia. E para a aura, também, os mesmos critérios retirados da mesma base, que é ao menos 2 crises preenchendo esses 2 critérios aqui, que é um ou mais dos seguintes sintomas de aura plenamente reversíveis. Daí nós temos os sintomas que já conversei com vocês. E ao menos 3 das 6 seguintes características, que é referindo principalmente a como que vai vir essa aura. Primeira é, alastra-se gradualmente por 5 minutos, por mais de 5 minutos. 2 ou mais sintomas de aura que ocorrem em sucessão. Cada sintoma de aura dura pelo menos 5 a 60 minutos. Ao menos um sintoma de aura é unilateral. Menos um sintoma de aura positivo, ganho de função, aqueles brilhinhos. Não era para estar aparecendo aqueles brilhinhos no olho. Então aumentou a função ali, ele está captando coisas que não tem, ou seja, o sintoma positivo. A aura é acompanhada ou seguida dentro de 60 minutos por cefaleia. Tem que ter 3 dessas 6 características para fechar o critério C. E não pode ser explicada por outro item, outro diagnóstico da classificação internacional de cefaleias. E o que a gente vai fazer com esse paciente? Bom, na emergência, a gente vai pegar e pode manejar com uma metoclopramida, pensando na questão da náuseas e vômitos, e o sumatriptano, que é um remédio ótimo para abortar as crises. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com o triptano em cardiopatas. Então, a gente tem que pegar e sempre ficar de olho nisso. É uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Em casos leves e moderados, a gente pode fazer analgesia via oral com ibuprofeno, acetaminofeno e aspirina. Se náuseas, a gente pode usar um antiemético simples ou combinado com outros analgésicos. Quando o caso é um pouquinho mais grave, aí a gente pode usar um sumatriptano de 50 a 100 mg, um sumatriptano de 50 a 85 e um naproxeno 500 mg via oral. Veja que o de cima é intravenoso, esse aqui é via oral. E se náuseas, a gente usa um antiemético simples ou combinado com analgésicos. E para profilaxia, o que a gente pode usar? Por que profilaxia? Porque é importante a gente prevenir as crises. A gente não quer que o paciente chegue no nosso plantão quando as coisas estão corridas, chegue um paciente com enxaqueca, porque a gente vai ter que cuidar desse paciente, porque ele é um paciente que vai estar em sofrimento, então a gente precisa cuidar dele. E é um paciente que, se tiver uma profilaxia adequada, ele não precisaria estar ali e ele não estaria sofrendo. Então, é importante a gente sempre pensar, pessoas com enxaqueca, a gente pode partir para uma profilaxia. E para tal, a gente pode usar beta-bloqueadores, e no caso a gente usa o propanolol, 20 a 40 mg 2 vezes ao dia. A gente usa 10 mg em mulheres jovens. E a gente vai aumentando 20 mg e vai fazer 1 a 2 semanas em doses divididas, chegando no máximo a 240 mg por dia. Outra opção é topiramato, 15 a 25 mg ao dormir. E daí a gente vai aumentando gradualmente a dose, conforme a necessidade. E a amitriptilina, que é o mais famoso de todos, né? Que é 10 mg 1 hora antes de dormir. E daí a gente aumenta a cada 1 a 2 semanas até o máximo tolerado, né? E mais uma vez, cuidado com triptano para cardiopatas. Esse aviso vai aparecer algumas vezes aqui, para a gente sempre ter isso em mente. Aqui, inclusive, apareceu um pouquinho a mais, mas serve de cuidado. Cuidar com triptano em cardiopatas. No caso da enxaqueca ser mais de 15 dias por mês com essas crises, a gente pode caracterizar isso como enxaqueca crônica. Ela tem uma evolução gradual, em geral na segunda, terceira década de vida, e nesses casos a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o triptano, porque a medicação de efeito agudo pode tornar a pessoa dependente, e isso
pode fazer com que venha a ter mais crises quando não tá resolvendo, e isso pode virar uma bola de neve, nunca consegue resolver as crises de enxaqueca, e fica ali, até que chega a mais de 15 dias por mês. Então, nesse caso, o tratamento abortivo não é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que preconizar o tratamento profilático para evitar que essas crises venham a acontecer. E nesse caso, a gente vai usar o topiramato, ou amitriptilina, ou até mesmo o valproato de sódio. Certinho. Agora, a outra cefaleia, que é a cefaleia que eu, você e todo mundo vai ter um dia, que é a cefaleia atencional. Que, historicamente, por que esse nome cefaleia atencional? Porque, historicamente, ela é associada com tensão muscular, com esses músculos que a gente tem aqui na cabeça. Porém, ultimamente tem se questionado se de fato é uma tensão muscular que acontece. Né? Ultimamente tem se visto que não é só esse mecanismo por trás. E tem se estudado muito que é a questão emocional, que é uma coisa que todos nós sabemos que se a gente fica estressado, uma das coisas que pode acontecer é a cefaleia atencional. E ela tem início em qualquer idade. O quadro clínico, você vai ver, você vai ter a tentação de dizer que é o oposto da enxaqueca, mas nem sempre é assim. Então é importante a gente lembrar que a medicina não é uma ciência exata, não é cefaleia tensional o oposto de enxaqueca. De maneira geral, ela vai ser bilateral, vai ser leve, moderada, não tem tanta associação com foto ou com fonofobia, tem ausência de náuseas e vômitos e muito relacionada à tensão emocional. Porém, significa que um paciente com enxaqueca não vai ter tensão emocional? Pelo contrário, o paciente que convive com a dor diariamente, que convive com crises de enxaqueca, vai ter tensões emocionais. Só que não necessariamente elas vão ser as desencadeadoras da crise, mas também. E outra coisa, vocês veem aqui, ausência de náuseas e vômitos, beleza, a enxaqueca pode ter isso, não necessariamente ela vai ter. Então, é uma coisa importante a gente pegar e pontuar que a cefaleia tensional não deve ser vista como o oposto da enxaqueca. A cefaleia tensional é bilateral, do tipo tensão de leve a moderada intensidade. E geralmente tem essas questões. Ela tem seus critérios próprios. De maneira geral, ela dura de 30 minutos a 7 dias e pode estar associada sim com a tensão muscular, embora não se relacione diretamente isso. Como tem tensão muscular, é a tensional. Não é bem por aí. Ela ainda pode ser classificada conforme a frequência. Ela pode ser classificada como infrequente se ela tem 10 ou mais episódios ocorrendo em menos de um dia por mês. E frequente se é 10 ou mais episódios ocorrendo em 1 a 14 dias por mês por 3 meses. A crônica é quando a gente tem episódios por mais de 15 dias por mês por mais de 3 meses. E de tratamento. O que a gente vai estar oferecendo? Bom, de maneira geral, acho que é uma coisa que todo mundo aqui já sabe. O famoso paracetamol, dipirona, nossos amiguinhos. A gente pode usar anti-inflamatórios e daí das gamas mais diversas, ibuprofeno, naproxeno, aspirina. E existe a possibilidade de fazer uma profilaxia, caso ela seja muito exacerbada, caso tenha um fator muito importante, caso ela seja muito frequente, caso ela esteja presente por mais de 15 dias no mês. Nesse caso, a gente pode considerar entrar com a amitriptilina, mas o principal nesse caso é uma terapia não farmacológica, que inclui as famosas mudanças de estilo de vida. Retirar o que pode gerar de tensão emocional, retirar o que pode gerar de tensão muscular, isso tem que ser abordado, porque ela tem uma característica que se relaciona muito com essas questões. Assim como a enxaqueca também tem a sua parente crônica, a cefaleia tensional também tem a sua parente crônica, que é a cefaleia diária crônica.
E ela vai estar mais de 15 dias com cefaleia, vai ter uma evolução gradual, em especial na segunda e terceira década de vida, que nem na enxaqueca. E também a gente deve tomar cuidado com o uso da medicação do efeito agudo. Até se estipula em alguns lugares que a medicação, o excesso de medicação pode levar à cefaleia diária crônica. A gente preconiza nesses casos também o tratamento profilático, nesse caso com topiramato e amitriptilina. E aqui a gente tem a cefaleia em salvas, que é a mais dolorosa das primárias. Essa cefaleia é cruel. Não é à toa que ela é chamada de cefaleia suicida, porque é muito, muito, muito dolorosa. Ela é uma cefaleia trigêmino autonômica. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, ó, é importantíssimo. A questão de ser trigêmino autonômica. Porque isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai pensar nos diagnósticos. Para diferenciar de uma neuralgia do trigêmeo, como a gente vai ver posteriormente. Homens de 20 a 40 anos são os mais acometidos. Os estudos sugerem uma influência genética importante. E a gente tem 18 vezes maior chance de risco em parentes de primeiro grau. E a prevalência nos Estados Unidos é de 0,4% da população. Não é uma prevalência alta, mas é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque é muito característico e é uma coisa extremamente incapacitante. A fisiopatologia não é totalmente conhecida, mas ela parece ser deflagrada por ativação do quinto par, o trigêmeo. E uma coisa que é questionada é se o hipotálamo é que não estaria por trás dessa ativação. A clínica dessa cefaleia em salvas. Periodicidade é a palavra-chave. A gente vai ter períodos de crise, que a gente vai ter uma dor intensa, unilateral, na maioria das vezes do mesmo lado. Ocorrem ataques de 15 a 180 minutos, ou seja, de 15 minutos a 6 horas, uma vez a cada 2 dias até 8 vezes no dia. Ela ocorre justamente no território de inervação do trigêmeo e ela é caracterizada por sintomas autonômicos. Agitação psicomotora, lacrimento ipsilateral, artéria temporal dilatada, hiperemia de conjuntiva, tose miose ipsilateral, também congestão nasal pode acontecer. Então, são questões bem importantes a gente lembrar. É uma cefaleia autonômica, então vai ter sintomas autonômicos. E como vocês podem ver aqui, os critérios diagnósticos também da Classificação Internacional de Cefaleias, nós temos que ao menos 5 crises preenchendo os critérios de B a D. Uma dor forte ou muito forte, unilateral, orbital, supraorbital e ou temporal. O que é isso? Dor no território do trigêmeo, durando de 15 a 180 minutos, quando não tratada. Um dos ou ambos os seguintes. Ao menos um dos seguintes sintomas os sinais ipsilaterais da cefaleia, ou seja, do mesmo lado. Injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, edema palpebral, sudorese frontal e facial, e miose e ou ptose. E a sensação de inquietude e agitação. Tem que ter um desses dois. E ocorre... Peraí que eu dei uma bocejada. Tem que ter ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais ipsilaterais da cefaleia. Injeção conjuntival e ou lacrimejamento, congestão nasal e ou rinorreia, edema palpebral, sudorese frontal e facial, miose e ou ptose. E a gente tem que ter a sensação de inquietude e agitação, um desses dois aqui juntos. E tem que ocorrer na frequência que é uma a cada 2 dias ou 8 vezes por dia. E não pode ser explicado por outro diagnóstico da Classificação Internacional. E o que a gente faz para abortar? Respira. Respira, que isso ajuda. Mas principalmente, se um paciente chega com uma cefaleia em salvo, não vai dar ele respirar. Tu vai oferecer um oxigênio de 100%, 6 a 12 litros por minuto em alto fluxo. Porque o oxigênio ajuda a abortar essas crises. Por isso que eu digo, respira.
Sumatriptano 6mg subcutâneo também é uma opção. Profilaxia, nós vamos usar Verapamil. Na verdade, eu falei errado. Para abortar a crise, a gente manda o paciente respirar. E eu falo respirar porque a gente vai oferecer oxigênio. Lógico, no hospital a gente não vai dizer para o paciente respira que passa. A gente vai oferecer oxigênio 100%, 6 a 12 litros por minuto em alto fluxo. E vamos associar sumatriptano 6mg subcutâneo. Isso ajuda a abortar a crise. E de profilaxia, não existe uma coisa uma evidência muito forte. A evidência do verapamil e da melatonina que estão aqui é fraca. O que se diz que tem uma evidência um pouquinho mais forte é a injeção suboccipital de corticoide. Isso é o que teria mais de evidência. Então, para profilaxia ainda precisa de mais estudos. Outras trigêmina autonômicas são a hemicrânia paroxística, que vai ser episódica, e aqui nesse caso a gente vai ter períodos de ataque e períodos de remissão. A gente vai ter alguns meses ou semanas que vão ficar tendo ataque no território do trigêmeo, e depois vai cessar por alguns meses. Pode ser também crônica, que daí vai ter todo dia, mas é um pouquinho mais leve. E ela resolve com o uso de indometacina. E temos a SUNT, Short Lasting Unilateral Neurogenic Form Headache Attacks with Conjunctival Injection and Tearing, que são facadas de pequenos segundos que ocorrem ao redor do olho, que é principalmente pelo toque, né? E pode ser tratada com carbamazepina. A gente poderia falar sobre as outras cefaleias primárias, mas nesse caso precisaria gravar inúmeras aulas, porque esse aqui tudo é o número de cefaleias que tem, primárias. Então, esses são os principais. O resto está disponível para estudo dentro da Classificação Internacional de Cefaleias, mas essas 3 ali são as principais presentes por conta que a gente mais vai se deparar na clínica. E vocês podem ter se perguntado, tá, e a neuralgia do trigêmeo? Ela foi classificada na Classificação Internacional de Cefaleias como uma neuropatia craniana dolorosa. Ela tem uma epidemiologia que começa principalmente depois dos 40 anos em 90% dos pacientes e aumenta conforme a idade. Geralmente a gente tem uma compressão neurovascular ou secundária. Por isso que ela é classificada como uma neuropatia. Porque tem uma característica, como se fosse neuropatias que a gente pode ter periféricas também. Então, nesse caso aqui, é importante a gente ser ativo procurando causas secundárias. Então, nós temos aqui os critérios para a neuralgia do trigêmeo. A gente tem os paroxismos recorrentes de dor facial unilateral nas distribuições de mais uma das divisões do trigêmeo, ou seja, dor no território do trigêmeo, sem irradiação, além deste, e que preenche também os critérios B e C, ou seja, o critério B e C é importante. A dor possui todas as características seguintes: duração de uma fração de segundo a 2 minutos, intensidade forte, qualidade como se fosse choque elétrico, disparo, facada ou uma coisa muito aguda. Ela é precipitada por estímulos inócuos na distribuição trigeminal afetada, ou seja, tocou, doeu. Não melhor explicada por outro diagnóstico da Classificação Internacional de Cefaleias. O que a gente pode fazer para esse paciente? A gente pode desde fazer o uso da carbamazepina para redução de episódios, a gente pode usar anestésicos locais para exacerbações e ainda podemos considerar a cirurgia, mas esses são para casos mais reservados. Na articulação temporomandibular, a gente também tem uma dor. E aí eu botei isso aqui principalmente para a gente fazer diagnóstico diferencial. É uma dor articular, principalmente. Então, uma dor relacionada ao movimento da mandíbula e mastigação. Ela tem tensão muscular em masseter ou sobre a TM. E bloqueio anestésico confirma o diagnóstico. A gente tem problemas na articulação da mastigação. Ou seja, pega um paciente com dor aqui. É importante pegar e pedir para fazer esse movimento, para abrir a boca e ver se isso leva a dor.
E nós temos também as cefaleias secundárias, né? E dessas cefaleias secundárias nós temos algumas determinadas origens que podem estar presentes, como a vascular, e aqui eu destaco a hemorragia subaracnoide. Na infecção, nós podemos ter a meningite, que pode estar causando essas cefaleias secundárias. O uso de substâncias como o álcool pode levar a cefaleias. Más formações, que sejam vasculares, que sejam más formações do próprio parênquima, podem levar a essa questão da dor, não por conta do parênquima em si, mas por conta de afetar estruturas próximas ao parênquima. E trauma, como hematomas cranianos, também pode estar associado às cefaleias secundárias. Então, agora vamos para o nosso questionário. Dor unilateral é presente em todas as seguintes cefaleias, exceto cefaleia tensional. Mas é importante, lembre do que eu falei. Não é 100% também, não é uma coisa que é dor unilateral e vou descartar cefaleia tensional. Não, às vezes é uma questão que o paciente não pode não estar referindo exatamente, ou pode ser uma dor difusa, mas que o paciente leva só a mão a um determinado lado da cabeça, porque aquele lado dói mais. Então é importante a gente ficar atento também, não, nada é 100%. História familiar positivo é critério diagnóstico para enxaqueca. E é falso. Porque, embora seja comum, isso a gente tem que ter em mente, ela não é critério. Se vocês voltarem lá, não diz nada sobre história familiar como critério. E agora um caso clínico, para nós vermos um pouquinho como que a gente está absorvendo esse conteúdo. R, sexo feminino, 21 anos. Convidades, asma. Queixa principal, dor absurda de cabeça. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estar bem ciente. Entender que dor absurda é essa. Porque se a gente ler só dor absurda, a gente pode pensar, é uma trigêmina autonômica. Não necessariamente. O paciente refere crises de cefaleia há 3 meses, necessitando atestado para o trabalho em 5 circunstâncias por conta da intensidade da dor. Incapacitante. Essas crises duram cerca de 48 horas, começam gradualmente e têm pico de dor após 5 a 6 horas. Durante elas, percebe que a dor é predominante em hemicrânio direito, relatando que é como se tivessem facas cortando a região. Refere que, nesses momentos, prefere ficar recluso em quarto escuro e que qualquer som alto piora a dor. Antes dessa crise, percebeu luzes brilhantes no seu campo visual. No momento, sente-se nauseada. Nega outros sintomas. O exame físico. Nós temos paciente regular em estado geral, porque ela está com dor, mas ela está lúcida, orientada e consciente, está corada e hidratada. Glasgow, 15. Exame neurológico e sinais meninges sem alterações, e o resto do exame físico sem alterações, exceção dessa pressão. Mas lembrem-se, pressão arterial se eleva sob situações de estresse, que é o caso da dor. E aqui no caso, não fecha nenhum critério para ser uma urgência hipertensiva, por exemplo. Então, diagnóstico seria de enxaqueca sem aura. Vocês podem pensar, ué, mas sem aura, mas ela falou que tem escotoma visual. Lembre-se, é depois de 2 crises com escotomas ou com qualquer outra aura que a gente pode fechar o diagnóstico de enxaqueca com aura. Qual que seria a conduta inicial? E para longo prazo? Bom, inicialmente a gente pode entrar, já que a gente está numa emergência, que a gente pode entrar com sumatriptano, 6mg subcutâneo e metoclopramida IV. Nós podemos usar a longo prazo uma amitriptilina, porque ela tem essa enxaqueca de maneira recorrente, e a gente pode planejar o aumento da dose para profilaxia. E na residência, como que cefaleia pode ser cobrada? Bom, vamos ver. Mulher de 30 anos é atendida em pronto-socorro, referindo dor de cabeça intensa, às vezes excruciante, com localização periorbital, associada a sintomas autonômicos, ipsilaterais e agitação. Tal quadro alterna períodos de dor intensa, com repetição frequente dos sintomas durante o dia e remissão por meses. Qual o diagnóstico mais provável e a conduta inicial, respectivamente?
E nós temos aqui um caso de cefaleia em salvas. Lembre-se, não é só porque é mais frequente no sexo masculino que não existe uma população feminina que também pode ser afetada por isso. E a chave aqui é a palavra ali, autonômico. A gente tem sintomas autonômicos. Sintomas autonômicos, cefaleia autonômica, trigêmino autonômica. É isso que a gente tem que pensar de imediato. Então, o que a gente pode tirar dessa aula? Nós precisamos caracterizar a cefaleia em tempo e intensidade de sintomas associados. Vamos voltar para a semiologia. Uma boa anamnese vai conseguir pegar e direcionar o diagnóstico de maneira muito precisa. A gente precisa descartar as cefaleias secundárias, e para isso a gente pode usar o SNOOP. No caso, ao invés do N, é 2 Os. E a gente diferencia as cefaleias pelas características dos sintomas. Então, a gente precisa, aqui dentro da cefaleia, a gente não vai fazer nenhum exame físico que possa comprovar a dor do paciente. É a história, entender o que o paciente está apresentando por quanto tempo. E tratamento é agudo, tanto agudo quanto de longo prazo. Né? A gente pode pensar assim em abortar a crise, e é importante pensar, mas a gente tem que pensar como evitar que esse paciente venha parar aqui no meio do nosso plantão, no meio do caos do hospital que a gente está. Isso é fundamental para evitar o sofrimento do paciente. No mais é isso, muito obrigado pela atenção de vocês.